Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 92. 92, cada vez mais próximo do 100. Exatamente, faltam 8 programinhas. 8, a gente faz 2 por semana? 4 semanas, um mêsinho. Um mês, aqui número 100, número importante. Exatamente. Seguinte, hoje, Copas e Paraense, né? Hoje a gente só vai falar Champions de League, Copa do mata-mata, Brasil, né, Copa do Brasil e Copa Verde. E terminar com o final do Campeonato Paraense, já teve o primeiro jogo, né? Exatamente. Falando da Champions League, né, a gente teve os jogos de volta. Vamos falar primeiro do que estava mais certo que ia ser. Inter de Milão 1, Milan 0. Segurou o ímpeto do Milan, né? O Milan tinha o desfalque de um jogador importante no meio campo, que é o Benassi, né? E o Milan, como é um time que tem um elenco bem limitado, quando tu perde uma peça que é importante pro meio de campo, a engrenagem não roda. Ainda mais quando tu tem que reverter 2-0 no placar, né? Que era muito difícil, a Inter se segurou muito bem, foi um jogo truncado, ruim de ver, né? Um jogo fechado ali, truncado, o Milan não teve muita chance, a Inter também não teve muitas chances, até que no segundo tempo, por volta dos 70 minutos, o Lukaku acha o Lautaro num passe, uma tabelinha entre os dois, o Lautaro finaliza de canhota, inclusive, e ele é o único jogador que pode ganhar uma Copa do Mundo na Champions League esse ano. Exatamente. Não acho que vai acontecer, porque... do outro lado... Do outro lado, o Manchester City fez 4-0 no Real Madrid. No início do jogo a gente falou, não, tá parelho, vamos... Mas, tipo assim, eu fiquei vendo o jogo, eu tava trabalhando vendo o jogo no segundo, mas, tipo assim, o Manchester City dominou o Real Madrid no nível que o Real Madrid estava jogando como o time que tem que defender. A gente conseguia ver o desespero do Vinícius Júnior do lado do Ancelotti, falando, não tá conseguindo jogar. A bola não chega, a bola não pode deixar os caras passarem daqui. E não conseguiu encaixar a marcação, encontrar o City, né? Então, assim... E eu acho que esse jogo acabou depois do 1-0. 1-0 já tava... Na verdade, quando fez 1-0, desestabilizou bastante o Real Madrid, né? Então, assim, o Real Madrid não conseguiu encaixar seu jogo. O Real Madrid que não tem esse problema de jogar fora em casa, mas contra o City, de fato, o City dominou no Etihad, né? Sim. E vai pra sua segunda final da história, né? Com a chance de ser o primeiro título, assim. A chance maior agora. Porque assim... Porque a outra era clássico inglês, né? Então, mas aquela final, eu ainda acho que o City era um time superior ao Chelsea. O Chelsea perdeu. E perdeu, mas assim, o Chelsea tinha mais time que esse Inter de Milão, por exemplo. Mas o fator time pequeno do City ainda pode pesar muito contra. A Inter de Milão tem quantas Champions? Uma, duas? Três? Tem três. Né? Tem 3 Champions, então assim... A última com o Mourinho. Estacionou o bonde. Não, mas foi 2-0, 2 de Milito em cima do Bayern de Munique. Foi estacionado o bonde. Sim. Estacionou o bonde. Com o Heitor jogando de lateral direito. Não tem mais essa característica, mas assim... mas só que se a Inter fosse defender contra esse City, não vai dar. Artilheiro da competição já é o Haaland, 12 gols, ninguém chega nele. Depois vem Salah, Mbappé e Vinícius Júnior, todos eliminados já. Mas eu queria dizer o seguinte. Se o City não ganhar essa Champions... Adeus, City. Não, pode fechar a casinha, demite o Guardiola, pode trazer quem quiser. Agora, não vai mais ganhar. Depois do resultado da final, vai ter um corte no nosso TikTok. Que é buscando a prévia que a gente fez. Que tu falou que o City... Na verdade, eu não falei nem aquele que a gente fez analisando o mata-mata. É muito antes. A gente falando do grupo. Muito antes. Que eu falei o seguinte, essa Champions terá um campeão inédito. Eu falei que seria um campeão inédito. Eu não falei se seria Paris Saint-Germain ou City. Mas quando a gente chegou... Falou que podia ser um dos dois, que acabou não sendo, mas é o ano do City, né? E aí podia ser o Napoli também, né? Um campeão. Sim, mas o Napoli caiu ficou mais nas cedo. quartas, né? Pro próprio Milan. O próprio Milan que saiu pra Inter de Milão. Mas que eu disse que o City, eu acho que ele tinha resolvido com a contratação do Haaland um grande problema, que era ele... não assim, o City tocava muita bola e não procurava alguém que finalizasse. E aí quando tu tem um centroavante do poderio do Haaland, a equipe fica um pouco... O que foi que aconteceu contra o Real Madrid? A equipe fica centralizada em tentar... impedir o Haaland de jogar, aí sobra pros quem fizeram o gol. O Bernardo Silva fez 2 gols. E é isso que a gente falou, que o Haaland chega pra ser um homem de referência, e quando ele tá ali, a marcação fica em cima do Haaland. Só que o City, ele tem um elenco de uma extrema qualidade, que o Bernardo Silva fez 2-0 fácil, porque pareceu que não tinha mais time do Real Madrid. Então assim, eu particularmente acho que o City ganha essa fácil. Eu também acho. Eu acho que não vai ter dificuldade pro City essa final. E eu acho que vai ser uns 3-0. Tá? Eu acredito que seja uns 3-0 pro City nessa Também final. acredito nisso. Eu acho que vai ser um jogo de viés único, com o City com a bola, tentando vencer.
E se E fugir... vamos ver juntos, afinal, não. Vamos. Não, acho que não. Não, né? Vai estar Eu vou ter trabalhando. que trabalhar. Né? Então, acontece. Mas eu vou comer esse churrasco lá porque é no dia do seu aniversário. É verdade. E se existe alguma deidade, no dia do meu aniversário o City não é campeão. Vamos lá, gente. Não, vai ser campeão no dia do seu aniversário. Para com isso. Eu desci porque o primeiro jogo é da terça-feira, na Copa do Brasil. Tivemos Copa do Brasil essa semana. E... Primeiro jogo, né, na O terça-feira. primeiro jogo foi na terça-feira, Fla-Flu, né? E, assim, o jogo Um foi jogo 0x0. interessante, apesar do 0x0. O jogo foi 0x0. Porém, tudo apostava como o Fluminense saindo vitorioso. Mas que tem o Flamengo... feito um campeonato melhor. Mas até, eu vou né? lembrar do ano passado, onde o Flamengo virou o ano na chavinha da Copa do Brasil, quando pegou o Atlético Mineiro, né? Sim. Naquele jogo do inferno, né? É, Que o Gabigol falou que ia ser o inferno no a Maracanã. melhor contribuição do Gabigol pro Flamengo. Então, naquele momento, o Flamengo virou a chavinha e fez um jogo espetacular e começou dali e partiu para uma caminhada de 2 títulos, que foi o brasileiro, foi o Copa do Brasil e a Libertadores. Exato. Então, quiçá talvez possa também ser essa virada do Flamengo nesse momento, Porque né? foi um 0x0, mas o Flamengo foi muito superior ao O Flamengo não Fluminense deixou o nesse Fluminense jogar, na verdade, Sim. né? O Fluminense não O teve próprio Diniz a admite volúpia, isso, né? O Fluminense não teve a volúpia, não teve a posse de bola. Quando o Fluminense queria sair jogando, o Flamengo pressionou e roubava bola. Ele usou uma tática muito interessante que foi parar a jogada lá no campo do Fluminense, ainda não deixando o Fluminense progredir. Sim. Né? Então, esse foi um fator determinante para a partida, porque o Fluminense sem a bola não é o mesmo quando o Fluminense joga com a bola. Né? E ficou nítido que o Diniz, inclusive, sente o time desconfortável nessas situações e não conseguiu... E houve um estudo do Sampaoli, né? Exatamente. O Sampaoli, mas ele estuda o adversário. Hoje, acho que os maiores adversários de qualquer time brasileiro são o Fluminense e o Palmeiras. E assim, o Flamengo perdeu o gol, tá? Sim, o Flamengo perdeu muito. alguns gols. A Que é uma constante. Arrascaeta perdeu um gol de cabeça pra mim que ali tava feito, né? O Gabigol, uma bola na trave, né? E na sobra o Arrascaeta de novo teve a chance, finalizou pegando na trave de novo. Então assim, o Flamengo teve chances de gols, no mínimo umas 3, 4 claras de sair vitorioso. Porém, fica um bom, digamos assim, uma boa possibilidade pro segundo jogo, né? Que só vai acontecer lá pra junho, dia 1º de junho. Eu acho que, inclusive, vai ser um jogo interessantíssimo. Eu também acho. Volta, né? Aí, continuando na Copa do Brasil, a gente teve Grêmio 1, Cruzeiro 1. Grêmio que empata no final, toma esse 1x0 do Cruzeiro nos últimos. E um golaço do Luiz Cito, né? Foram 2 golaços. Foram 2 né? golaços, pra falar a verdade, né? Mas o do Luiz Cito também foi qualquer coisa, né? E esse talento individual que é o que o Grêmio vem apostando. O Grêmio, o Super Grêmio, né, que vem do Campeonato Estadual, não vem fazendo uma boa temporada. Mas assim, no Mineirão, com esse Cruzeiro que a gente achou que ia estar ali de meio de tabela, mas está fazendo uma boa campanha, é o momento... Acho que o Cruzeiro se prevalece mais da vontade hoje do que literalmente da técnica de um jeito de jogar, mas né? dentro de casa é muito complicado pro Grêmio. Mas eu acho que é um jogo aberto ainda, não é um jogo fechado, né? Vai ser um jogo interessante ver também. Já o próximo acabou. Eu também acho. Atlético Mineiro ganha em casa do Corinthians 2x0, 2 gols do Pedrinho, que começou a desaflorar agora na temporada, né? O Pedrinho e o começou a fazer gols. 2x0 é um placar perigoso, entre muitas aspas, mas assim, apesar do início estudado, o Atlético Mineiro engoliu o Corinthians. Nos primeiros 25 minutos o Corinthians não viu a cor da bola, Exatamente. Né? E aí o engraçado que na entrevista do Filipão que ele fala assim, porque aquele lance que não foi, que perdemos o gol, o jogo poderia ter sido do outro porque era 0x0. O problema é que esse lance que o Luxemburgo cita é um lance que o Atlético Mineiro erra a saída de bola. Sim. Não foi uma construção do Corinthians de fato. Então assim, a gente não consegue ver esse tempo que o Corinthians precisava para tentar mudar alguma coisa por enquanto. O Luxemburgo pediu 10 jogos, já foram 5. E nenhuma vitória. Nenhuma. E o São Paulo ganha do Esporte lá na Ilha do Retiro. Eu acho que esse placar já está um pouco definido, porque eu achei que o Sport iria, talvez... Mas teve um jogador expulso no começo do jogo. Pois é, né? mas eu acho que se fosse 2x0 pro Sport, que poderia ter sido, seria um jogo que o São Paulo iria passar sufoco. Com 2x0 dentro do Morumbi, eu acho difícil o Sport inverter. E o Dorival chegou, né? Dorival. Que eu acho que, assim, eu tenho muito respeito pelo Dorival. Acho que ele foi desrespeitado pelo Flamengo no final da temporada. E essa temporada no São Paulo pode ser a chance dele tirar essa fama de apagador de incêndio. De conseguir uma coisa a mais. Com certeza.
E pega o Vasco agora já no Brasileirão, na próxima rodada, né? É uma bênção, né? Em casa. Exato. E o América Mineiro ganha do Inter. De Mas 2-0. Mas assim, o Inter teve jogador, tipo assim, teve um gol anulado no primeiro tempo. O Alan Patrick foi expulso com o segundo cartão Que é amarelo. o melhor jogador do Internacional. E o problema foi que no final teve 2 pênaltis para o América Mineiro. O Sim. primeiro é convertido aos 93, o segundo já aos 97, 98. Então assim, 2 gols de pênalti, 2 gols do Aloysio, o Boi Bandido, aquele mesmo que O jogou América no Mineiro São que Paulo. tá muito ruim nessa Tá temporada. muito ruim, mas em casa é um time forte Sim. e vai dar trabalho lá no Rio Grande do Sul O pro grande Internacional. problema é que o Inter do Mano Menezes tem uma dificuldade em fazer gol, que é um absurdo. Na verdade, ele só faz um gol, então eu acho que o América Mineiro tá classificado. E o Alan Patrick não vai estar no jogo de volta, né? Que é o Então, jogador principal da equipe. Exato, então eu acho que o América é um dos mais favoritos a passar de fase. Até o momento. O Atlético Paranaense ganha em casa do Botafogo de 3-2. E foi impressionante que o Botafogo abre 2-0 Abre 2-0 rápido no segundo tempo, né? Tipo, aos 20 já tava 2-0 pro Botafogo, 25. e toma 3-2 no E estilo consegue uma virada assim, que é até surpreendente, porque o técnico do Atlético Paranaense é o Paulo Turra, né? Que ele não gosta muito de gol. E eu tenho Ele muitos é- amigos botafoguenses que foi muito triste acompanhar nas redes sociais a reação deles. Não, assim, eu vi um cara que tinha apostado uns não sei quantos mil na vitória do Botafogo. E ele ia ganhar 55 mil. Nossa. Mas ele apostou, tipo, metade disso. Porque tava pagando 1,90 e pouco a vitória do 20 e Botafogo. pouco, né? E aí ele falou assim, quando acabou o primeiro tempo, eu avisei que era pra apostar no Botafogo. Aí ele sumiu das redes sociais. E imagina quem apostou no Atlético Paranaense quando tava 2-0. Esse ficou feliz. Com certeza. Em caso o Santos empata com o Bahia 0x0, não teve marcador nesse gol e eu me recuso a comentar. E eu acho que o Santos se meteu uma enrascada, porque eu acho que o Bahia dentro de casa vai dar trabalho. Vai dar um calor aí, né? Mas tem um moleque novo aí, tá fazendo gol demais, né? Tá muito David bem, Washington, né? E o trabalho do Day Helman, eu gosto de ressaltar, tem sido bom, porque o Santos é um time que ia brigar pra não cair agora. Exatamente. Eu até comentei sobre isso, que o Santos não tem elenco, mas tem treinador. Sim. É um treinador bom. E E o Palmeiras amassou o Fortaleza em casa, assim, né? eu tava vendo esse jogo e quando eu vi esse jogo eu falei, cara, eu acho que tirando o Fluminense do Diniz, todo mundo que viu esse jogo do Palmeiras ficou preocupado. Porque o Fortaleza não é ruim. Não. Mas o Palmeiras fez... Sabe quando tu vê Interclasse, que é o primeiro ano do ensino médio jogando com a sétima série? Hoje, o que o Abel tem feito é tentar resolver no primeiro tempo. Sim. Quando ele resolve no primeiro tempo, o segundo tempo fica mais tranquilo. Tanto que isso no segundo tempo, pelo menos já a partir dali, metade do segundo tempo, ele já tirou 3, 4 jogadores pra poupar, descansar, né? sim. Porque de fato já tinha feito um placar muito bom e é Mas muito difícil eu o acho- Palmeiras perder de uma vantagem tão grande assim. Eu acho que dos jogos dessa fase da Copa do Brasil foi o jogo mais dominante de todos. Com certeza foi. Agora, a Copa Verde, Vamos né? falar da Copa Verde, que o é Paysandu jogou em casa contra o Goiás. No Mangueirão. Goiás que veio com o time principal, né? Sim. Era a grande dúvida, mas veio com basicamente o time principal pra Belém. E assim, a gente tem muito amigo que é Paysandu e tudo mais, mas... Tem até amigos que Tem são. até amigos que são, mas não dá pra esperar. Ainda mais Né? que o 14 jogadores que estão no elenco, que estão fazendo parte basicamente do time titular e reserva Sim. do Paysandu, não poderiam jogar, porque não estavam inscritos, né? Exato. Então, Então o Paysandu jogou com aquele time do Campeonato Paraense. que não serve de parâmetro pra Exatamente. nada, Tanto né? que aquele... Acho que eu não vou lembrar o nome do cara. Não sei o que, Davis. Gabriel Davis. Gabriel Davis. Titular absoluto. E aí foi pra revolta dos... Mas Torcedores. 2-0 dentro de casa, a torcida saiu revoltada com motivos, né? Mas... Mas Acho- assim, é um time de Série A, né? Não tem- não, tem que se saber esse parâmetro. Exatamente. Estão na mesma Copa, mas não é o mesmo parâmetro. E ainda, final desse mês, tem a volta, daqui a 11 dias, dia 31 de maio. Vamos ter a volta Goiás e Paysandu. Sim. Mas eu acho muito difícil o Paysandu reverter Também esse placar. seria um grande feito, mas eu acho muito difícil. E agora, passando pro campeonato mais importante dos regionais, Exatamente, o Remo perde fora de casa Pro Águia de Marabá. lá nos Índios de Oliveira, que foi a grande discussão dessa final do Campeonato Paraense, se os dois jogam no Mangueirão, ou se de fato iam ter algum jogo nos Índios de Oliveira. e aí o Remo meio que de forra, o jogo do Águia é nos Índios de Oliveira e o jogo do Remo vai ser no Baianão, Exatamente. pra dar mais pressão, mas assim, o Remo no primeiro tempo, aquele futebol morno, Mas o Águia pressionando tentando, muito mais. né? Justamente o Vinícius fez grandes defesas, Sim. mas Que raro. o Richard Franco perdeu um gol absurdo no primeiro tempo que o Pablo Roberto deixa aí na cara do gol e ele simplesmente toca na direção do goleiro. E aí, isso foi uma merda. Mas aí chega no segundo tempo, o início do segundo tempo, o Remo pressionou muito mais, num jogo que a gente estava mais acostumado a ver o Remo no Campeonato Paraense. Só que acontece, e a gente tá
pontuando isso na Série C. Na verdade, desde antes. O Remo perde muito gol. Muito gol. Muito gol. E aí, o Águia tem o Balão Arabá, que ele é um bom cobrador de falta. É até Faz um um gol golaço de muito falta. parecido com o que ele fez contra o Goiás, que acabou eliminando o Goiás. Faz um golaço. E assim, o Remo não pode tomar esse 1x0. A gente reverte em casa. Foi o pensamento do Paysandu na semifinal, que o Águia acabou eliminando. Então, assim, o Remo tem Na que verdade, o melhorar. Paysandu ganhou lá do Águia. Ganhou. Não, mas eu tô falando do jogo de volta que o Paysandu jogou pra manter o resultado. Sim. O Remo, ele tem que reverter o placar diante da sua torcida, que nesse momento não é necessariamente uma pressão positiva. Tá com os 2 pés atrás, não é nenhum. Né? Exato. Não, a torcida do Remo já entra pra protestar em campo. Então, assim, esse título, possível título, caso aconteça, não vai servir para nada pro Remo. Não, até porque o campeonato mais importante do ano é a Série C e o Remo está com 3 jogos e 3 derrotas. Exato. O time constante, né? Exatamente. Mas assim, quem quiser ver nossas análises, pode seguir a gente aqui no YouTube, deixar o like aqui embaixo, e nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, além disso, no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores de podcast, porque a gente vai estar comentando todos os principais campeonatos do Brasil e do mundo nas próximas semanas. Exatamente. Dia 10 de junho tem final de Champions League. Que a gente vai comentar, Início de junho tem volta das oitavas da Copa do Brasil. que iremos comentar. E vamos ter as finais do estadual e da Copa Verde também. Exatamente. E as rodadas do Brasileirão que comentamos aqui também. E provavelmente a finalzinha ali do Premier League, Exatamente. Então, é isso. que já é do City. Né? Agradecemos a vocês por terem assistido a gente e até a próxima. Falou, rapaziada. Abraço.